meu pai, ele, pra falar a verdade, ele começou o teatro dele por causa de um coaching empresarial, porque ele trabalha com administração, que falou pra ele, porque ele é muito tímido, que falou pra ele fazer teatro. Aí ele apaixonou com o teatro. E agora é ele que me dá as dicas pra falar em público. Tá cada vez mais acirrado o mercado, então cada vez mais você precisa de um diferencial. E ter uma boa oratória é uma coisa muito importante. Eu já li pessoas dizendo que a comunicação, às vezes, ela é responsável por grande parte das promoções, mais que a sua habilidade em si. Porque, afinal, no mercado de trabalho você tem que trabalhar com as outras pessoas, então a sua inteligência social é muito importante. Às vezes a pessoa daquele jeito, ela gosta de ser assim, é o jeito dela mais quieto e introspectivo de ser, mas se ela quiser buscar expandir, acho alguns métodos para isso. Existem cursos de oratória, inclusive, que é muito interessante, tipo, são várias técnicas que eles, inclusive, te ensinam, que te ajuda muito com essa desenvoltura de falar, e são alguns detalhes que a gente não percebe, tipo o jeito de se portar, a maneira que você está se pondo diante das pessoas. Se você está com o braço mais fechado é porque você parece mais tímida, se você está com o braço mais aberto é porque você é uma pessoa mais aberta, mais extrovertida, esse tipo de coisa. Olá, boa tarde. O Caleidoscópio está no ar, ao vivo, na tela da TV Horizonte e PUC TV. O tema do programa de hoje é para quem tem dificuldade de falar em público. Sabe aquelas pessoas que tentam vencer a timidez diante das grandes plateias, mas isso é um desafio? Será que é possível vencê-lo? Quais as alternativas? Quais são os métodos para melhorar a oratória e se tornar uma pessoa mais desinibida? Por isso, o papo aqui hoje é traquejo social e comunicação. E você, claro, pode participar. Pelo Twitter ou Instagram, no @Caleidoscópio TV. Tem também o facebook.com/programa Caleidoscópio TV. E ainda o telefone, é só ligar no 3209-0113. E para você que quer participar com a gente pelas redes sociais, fique ligado nas promoções. Que tal ganhar uma lavagem ecológica para o seu carro? Ela não usa água e limpa todo o seu veículo. É a empresa Aquafree. Hoje sai um ganhador, hein? Fique ligado no Facebook do programa. E hoje também tem parceria nova no Caleidoscópio. É o Parque Ecológico Vale Verde, que fica em Betim, a apenas 42 quilômetros de BH. Concorra a 2 ingressos para visitar esse paraíso no sábado. Vá no Facebook do Caleidoscópio e saiba como participar. Fique ligado que ao longo do programa você vai conhecer outras promoções bem bacanas. E para iniciar então o papo aqui hoje sobre traquejo social e comunicação, eu recebo aqui no estúdio do Caleidoscópio, na TV Horizonte, a Rafaela Lobo. Ela é mestre em linguística, palestrante e consultora em linguagem corporativa. Seja bem-vinda, Rafaela. Obrigada, uma boa tarde a todos. Boa tarde, um prazer recebê-los aqui. O Rodrigo também Moreira, meu xará no sobrenome, né? Rodrigo Moreira, ele é fonoaudiólogo e professor. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. E o Rick Alves, diretor do Espaço Cênico Escola de Atores. Seja bem-vindo, Rick. Boa tarde. Boa tarde. E a Gabriela Torres, ela é atriz pela PUC Minas e estudante de Direito, né, Gabriela? Isso mesmo, acho que vai ser muito bacana esse nosso papo aqui hoje. É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Você tão jovem, tem 19 anos, né? Desde a infância você tá aí na área do teatro. Você sempre foi desinibida? Eu sempre fui extremamente desinibida. Eu era dessas crianças que falava a aula inteira, que queria participar de tudo. E exatamente por isso que eu procurei o caminho do teatro. Né? O teatro ele é um caminho muito certo para esse tipo de criança, que gosta de se expressar, gosta de falar. Mas eu acho que o bacana do fazer teatral é exatamente isso. Ele agrega tímidos que procuram nele uma solução para desinibição e pessoas que são muito desinibidas também, que procuram nele uma forma de expressão, né, de liberar energia. Então, isso torna o fazer teatral ainda mais interessante. E de onde que você acha que veio essa sua não timidez? Dentro de casa, seus pais são assim também? Olha, eu vou te falar que os meus pais e a minha irmã são todos muito tímidos.
Nenhum deles, eu acho que eu já nasci assim, pra falar a verdade. Já nasci gostando de falar, gostando de teatro. Eu acho que é uma coisa minha, sabe? Veio comigo. E o teatro, de certa forma, ele te ajudou até a controlar um pouco, porque eu também me incluo nessa, eu me acho, né, falante. Você conseguiu, pelo teatro, conseguir reduzir um pouco, assim, segurar um pouco a sua onda? Eu acho que é bacana essa parte também, né? Que é o contrário, a pessoa que é muito desinibida, eu acho que sim, o teatro ele te dá um controle, né? Pelas técnicas ali que você adquire em cena, um controle da sua energia, você saber em que momento, né, que é pertinente você falar ou não. Eu acho que as técnicas teatrais e estar em cena auxiliam nisso também. No início do programa a gente viu ali alguns depoimentos, né, das pessoas concordando, né, falando de alguns gestos, algumas... Que tipo de observação você faz para identificar se uma pessoa é ou não tímida, é ou não expansiva, boa para comunicação? Bom, a pessoa expansiva, ela vai querer dar a opinião dela, né? Ouvir uma conversa, ela quer dar a opinião. E eu acho que tem aqueles gestos que são típicos da pessoa expansiva, uma pessoa que gesticula muito quando fala, que olha nos olhos da pessoa, né? Que não tem medo desse enfrentamento. Eu acho que não falar com os braços cruzados, eu já escutei isso algumas vezes. Às vezes o tímido, ele tem essa postura, né? De se fechar. Isso demonstra uma timidez. Então, eu acho que, às vezes, olhando para a pessoa, você já consegue identificar alguns traços de desinibição. Ô, Rick, isso no teatro, assim, a gente consegue observar bem esses detalhes? O que o corpo fala? Olha, eu tenho um cuidado de pensar nessa fala, assim, o corpo fala. Eu acho que sim, a gente se comunica, mas eu acho que não tem um padrão. Um movimento de uma pessoa, por exemplo, com o braço cruzado, pode estar simbolizando uma coisa e não a timidez. Essa pessoa pode estar, por exemplo, com frio, ou com fome, ou com alguma dor, e não necessariamente um braço cruzado está simbolizando um estado de inibição. É difícil fazer essa leitura da forma como o corpo fala, do que está além da comunicação verbal? Eu acho que a gente só não pode generalizar, a ponto de determinar que o gesto tal significa isso e codificar os movimentos como universais. Isso depende de cada cultura, de cada contexto, né? É importante, muito importante escutar as pessoas. Por exemplo, lá no estúdio as pessoas buscam o teatro como uma ferramenta para o desenvolvimento pessoal, para uma formação artística ou para desenvolvimento profissional. A partir do momento que você escuta essa pessoa, você consegue entender e, às vezes, encontrar aí uma inibição ou uma forma de potencializar o que ela está querendo. Ou seja, essa procura, então, pensando no mercado, procura profissional, ela acontece, então, no teatro. E ela acontece com frequência? Com frequência. Para isso, porque tem aquele que procura por uma questão artística, porque quer se formar como ator e seguir uma carreira artística. E tem a demanda de pessoas que buscam para o desenvolvimento profissional e pessoal. Desenvolvimento pessoal é quando por exemplo, um psicólogo, um psiquiatra ou mesmo um fonoaudiólogo indica para desenvolvimento da linguagem verbal ou não verbal. Entende? Então, o teatro ele vai te ajudar a se comunicar melhor. É muito interessante a fala das pessoas. Chegam para mim e dizem assim, eu vim aqui porque eu quero aprender a representar. Então, o teatro vai me ajudar a fingir ou a fazer um personagem na hora que eu não quero. Aí é uma questão. Vamos conversar, né? Vamos conversar. Por quê? Eu falo aqui, você vai aprender não a viver como um personagem, sim a dar conta de ser você mesmo. Porque esse é o detalhe super Esse é o detalhe. Então, o que é o trabalho do ator? É a inversão de papel. Se eu vou ser Hamlet, então é a minha capacidade de viver um outro, que não sou eu. Com as emoções, com sentimentos, dentro de um contexto. E para isso eu preciso dar conta do meu si mesmo. Eu tenho que saber dar conta do meu corpo, da minha fala, da minha respiração. Então, um bom treinamento no teatro, ele vai contribuir para que a pessoa dê conta de ser ela mesma, dela se comunicar em qualquer lugar ou em qualquer momento. E trabalhar melhor as suas habilidades. As suas habilidades. E não... há uma visão, às vezes, de que você vai para o teatro e lá você vai aprender a ser um personagem e você vai se comunicar dentro desse personagem que não você. Isso é muito perigoso, porque não é assim.
Não é bem por aí. Não né? é bem por aí. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho, porque agora eu queria apresentar para vocês a banda que está aqui com a gente hoje, né, no palco do Caleidoscópio, De Fernandes. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Simone. Boa tarde a todos. Muitíssimo obrigada pela presença. Queria que você apresentasse a galera aí, por favor. Sim. Primeiro, agradecer pela oportunidade aí, TV Horizonte. Obrigado pelo convite. À minha esquerda aqui no baixo e composições, Marcelo Cran. Marcelo, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. À minha direita, Leandro Abreu no bandolim e produção fonográfica, direção musical do projeto. Leandro, valeu. Abreu. E David Fernandes. E David Fernandes no violão, violão, composições. E tudo mais. Produção executiva, tudo. Tá certo. Essa relação de lidar com o palco, com o público, para vocês é uma questão? Sim, eu, apesar de não parecer, eu sou bem tímido. É mesmo? Eu sou tímido, os meninos também são um pouco, mas a gente tem que lidar com essa parede, né, da timidez, então, mas é tranquilo, a gente vai rompendo. Lidar com isso? Não tem outra forma a não ser encarar. Você tem que encarar, né? E quanto mais encara, vai melhorando? Sempre dá um friozinho. Eu acredito que esse frio, ele é até positivo, assim, né? Pra te manter alerta e tal. Quando eu acho que não existia, é porque não tem emoção mais, né? Você tá ali frio. Mas eu acredito que ele sempre vai existir, mas vai ficando mais controlável isso. E faz parte também, faz né? parte, Afinal. é o que eu tô falando, assim, é a coisa do prazer, da emoção do momento. Né? Quando não tiver, porque pra você tanto faz, né? Tá ali ou não. Vamos de música, então? Bora. O que vocês vão tocar agora pra gente? Então, essa primeira canção é uma parceria minha com um rapaz muito talentoso que chama Cavalcante Veras, lá do Piauí. Olha, que bacana. Eu queria mandar um abraço aí pra ele. Agora ele tá no Rio, na verdade. Aí, então, um abraço aí pra você. Vamos lá, vamos de música. Deixa que a alegria nos invada, sem pedir licença, sem pedir passagem. Deixa o passo nessa caminhada, olha o sol, respira fundo enquanto é de graça. Deixa que esse bem deslize leve por cada sorriso breve que forma a felicidade. Deixa que o rio dessa memória plante na cabeça a história, qualquer flor pra nossa idade. Quando eu não sabia nada, foi você quem me ensinou. E aquela dor já sumiu no pó, já ficou pra trás. Aquela dor já sumiu no pó, já ficou pra trás. Aquela dor já sumiu no pó, já ficou pra trás. Aquela dor já sumiu no pó, já ficou. Para você que está ligado no programa, estamos falando hoje sobre traquejo social e comunicação. Mas antes de voltar ao papo, eu queria mandar um alô para o pessoal de Macapá, no Amapá, que está ligado no Caleidoscópio. Um abração para vocês, viu? Muito obrigada. Bom, aqui no programa, além do bate-papo, você pode ganhar brindes, como as camisas masculinas da Clé. Tem muito modelo legal. Vá no Facebook do Caleidoscópio para saber como participar e também na página da Clé para conhecer as estampas. E que tal ganhar uma pizza grande com refri 2 litros? Vá lá nas nossas redes sociais, participe e concorra. Toda sexta-feira tem uma bitela aí, hein? Quem sabe você não vai ser o ganhador. Bom, vamos voltar então ao nosso bate-papo aqui de hoje no estúdio sobre traquejo social, né? Rafaela, se comunicar em público é uma dificuldade que muitas pessoas têm. Isso dificulta para a inserção no mercado de trabalho? Desde o momento da entrevista. A pessoa que tem dificuldade de falar em público, muitas vezes ela não consegue fazer uma boa entrevista, não porque ela não tem domínio daquele trabalho para o qual ela está se candidatando.
mas simplesmente porque ela não consegue expressar isso da forma adequada. E quem está fazendo essa entrevista não consegue levar essas coisas em consideração? Às vezes sim. Às vezes, né? Vamos abrir um precedente. Às vezes sim, às vezes não, mas depende muito até do trabalho que a pessoa quer fazer. Se uma pessoa quer trabalhar com o público, ela não pode ter vergonha de falar numa entrevista, porque ela vai ter problema para poder executar o trabalho dela. Tem determinadas áreas que exigem, principalmente, né? Exatamente. A gente tem de ter sempre essa avaliação, quando nós vamos entrevistar alguém, de qual é o perfil que eu quero. E aí a pessoa que é muito tímida, ela pode sim se candidatar para algumas coisas que ela vai fazer melhor. Às vezes algum trabalho que ela tem que fazer sozinho, que ela tem que ter uma atenção maior. O tímido, ele faz esse tipo de trabalho muito bem. Agora, quando você pega uma pessoa que realmente precisa ter um contato com o todo, ela obviamente vai ter mais dificuldade. Agora, mesmo depois que a pessoa consegue entrar, essa manutenção do emprego, ou mesmo você ter uma ascensão na área profissional, vai depender muito da forma como você se comporta. E às vezes a pessoa que tem dificuldade de se comunicar, ela acaba se prejudicando também, porque ela fez muito, mas ela não consegue mostrar. Ela não consegue demonstrar que está preparada para alçar um voo maior. E, obviamente, se ela tiver que ter um cargo, por exemplo, de gerência, aquele menino que às vezes começou ali, antigamente nós tínhamos muito office boy, aí foi crescendo, nossa, eu hoje vou ser gerente. Ele precisa lidar com todos, então ele precisa conseguir fazer essa comunicação com o grupo. E como que ele pode chegar a ter essa comunicação? Porque é um processo, né? Muitas pessoas não têm essa habilidade. Como conquistar essa habilidade? É possível? É possível. Primeiro, a pessoa precisa saber quais são as dificuldades que ela tem. Às vezes ela pensa assim, eu tenho dificuldade de falar em público, mas ela não pensa qual é o problema. O que faz com que ela tenha essa dificuldade? É um problema de dicção? Vamos levar para um fono. Ela é tímida? Vamos trabalhar com teatro. Ela tem um problema psicológico? Vamos para o psicólogo. Ela precisa apenas de técnicas? Então, primeiro é identificar qual é o meu problema. Não é apenas assim, eu tenho dificuldade. É qual é a minha dificuldade. E aí, o outro, ele é um parceiro muito grande. É muito importante, nesses casos, a pessoa se abrir e ouvir aquele que está com ela. Porque aí a pessoa fala, olha, às vezes eu percebo que no momento que você vai fazer uma apresentação, você tem dificuldade em olhar para as pessoas, você tem dificuldade em conversar com as pessoas, olhando no olho. Isso tudo vai fazer diferença, porque ela vai começar a ter noção. Outra coisa, a pessoa também se preparar previamente. As pessoas não se preparam para esse momento. Quando nós vamos para uma peça teatral, nós não fazemos todo um treinamento. Por que as pessoas não vão treinar para poder fazer algo como falar numa reunião de trabalho, apresentar suas ideias? Isso faz parte, isso é planejamento. Precisa de prática, né, Rodrigo? O Rodrigo trabalha diretamente com... Ele é fonoaudiólogo, né? E trabalha com um curso de oratória. Como é que funciona o trabalho num curso de oratória, Rodrigo? O principal é escutar o cliente, ver qual que é a demanda dele e fazer esse mapeamento da necessidade que ele tem. Uma vez identificado que o problema é a falta de técnica pura e simplesmente, eu ensino as técnicas de oratória para aquele aluno que está precisando aprender a falar melhor. Então, uma técnica básica de oratória é a questão do contato visual. Agora eu estou desenvolvendo meu raciocínio e olhando para você, não é isso? Mas eu tenho mais 3 pessoas aqui ao meu redor e eu tenho que olhar de 2 a 3 segundos em cada pessoa para que essa pessoa se sinta olhada. Como eu tenho também o pessoal lá de casa que está me ouvindo e eu também tenho que saber segurar o meu olhar de 2 a 3 segundos em uma câmera. Isso é uma coisa que tem acontecido muito com professores que estão acostumados a dar aula para um grupo e hoje em dia estamos entrando na EAD, Educação à Distância. E aí me procuram assim, um tanto quanto desesperados, porque não sabem falar para uma câmera, para uma máquina. Não tem aquele contato humano. Então, o contato visual, ele se diferencia. O calor humano é outro, ou não existe, né? É você com uma câmera. Exatamente. É uma outra situação. Então, contato visual, gesticulação, a percepção das mãos. Aliás, gesto não é só mão. Levantar a sobrancelha é gesto, arregalar o olho é gesto. Sim. Não é, professor de teatro? Então, tudo isso são gestos. A questão da postura corporal, não ficar apoiado numa perna só, não ficar dançando bolero enquanto fala, indo para frente e para trás. E a questão da voz. Falar com segurança, falar com brilho nos olhos. Quem te ouvir tem que sentir que você domina o assunto e que gosta do que está falando. Mesmo quando não gosta. Não é? Você pode
transmitir para o outro a sensação de que gosta. Mas se você gostar, melhor, né? Porque claro. aí você não precisa fazer muito esforço para demonstrar que... Não precisa de encenação, né? Exatamente. Não precisa ser nada forçado. Agora, é possível, qualquer pessoa consegue chegar a uma boa oratória? Sim. Eu costumo brincar com os meus alunos que eu não pioro ninguém. Isso já é positivo. Apesar de uma vez eu recebi uma professora que eu ensinei para ela as técnicas de oratória e ela depois reclamou comigo que ela piorou porque ela travou em sala de aula. Ficava porque pensando antes ela muito. dava aula de qualquer jeito e aí ela aprendeu as técnicas, ela teve que se controlar. Aí eu falei com ela, me liga daqui uns 15 dias que você vai se soltar com técnica. E aí ela me ligou até antes disso, uns 5, 10 dias, pediu desculpa, né, pelo fato de ter ficado assim um pouco brava comigo por ter piorado, mas depois ela falou uma frase interessante, que ela falou assim: voltei a ser quem eu era com técnica. Que legal. Então, todos os meus clientes, eu não vendo uma varinha mágica na cabeça de ninguém. Então, eu falo isso de forma explícita. São 16 horas de curso, você possivelmente não vai precisar mais realizar outro curso de oratória. Mas se você quiser continuar treinando, eu me coloco à disposição para que nós continuemos treinando. E quem não dá, porque tem aqueles que não conseguem, que não dão conta, né? E às vezes, porque o seu número, inclusive, de aprovações, ele é alto. 85% dos seus alunos, de fato, conseguem falar bem, né, no público. E quem não dá conta, qual que é a recomendação? Procurar o teatro, procurar técnicas de contação de história? Eu tenho alguns alunos que me perguntam, falam assim, professor, agora eu quero fazer um teatro. Eu falo, tudo bem, vamos fazer o teatro. Aí eu encaminho para aula de teatro, já até peguei o cartão do Rick aqui. Aí, Rick, já fizeram os contatos. Já fizemos contatos. Exatamente. Então, nós podemos realmente fazer isso. Agora, tem um grupo de pessoas que muitas vezes precisam de uma ajuda terapêutica de um psicólogo para poder romper alguns traumas, analisar algumas situações da vida daquela pessoa. Pode ser o caso de precisar de um psiquiatra, não é? Para tomar um medicamento para conter a ansiedade e chegar a um nível controlável. Então, tudo isso nós temos que analisar naquele aluno que nos procura. Mas, né, felizmente, 85% das pessoas que eu já treinei até hoje, elas com um treinamento de técnicas, elas se sentem mais seguras, porque elas sabem o que elas têm que fazer. E é interessante... Essa questão, por exemplo, de pensar quais são os critérios que, além da timidez, existem outros critérios, por exemplo, que configuram essa relação, falta de domínio do tema. Sim. Quais são essas... O que vocês enumeram como causas principais desse não traquejo social, dessa falta dessa oralidade? Um detalhe importante. Na nossa educação brasileira, não há um preparo para o aluno aprender a falar em público. Lá nos Estados Unidos, todo curso superior é obrigatório ter uma disciplina de oratória. Qualquer curso, não é só comunicação, fonoaudiologia, linguística, né, letras, qualquer curso. E no ensino médio e ensino fundamental, disciplina optativa. Se o aluno quiser, ele já tem uma oficina de oratória, de falar em público. Então, o brasileiro, os meus alunos, a maioria deles são em nível de pós-graduação. Por quê? Porque entraram no mercado de trabalho, sentem a dificuldade de se expressar e aí digitam lá, né, procuram no navegador de busca, lá oratória, e acabam, né, chegando até mim. Então, normalmente é falta de preparo, além da timidez. Apesar de que também não podemos ignorar o fator hoje que é a comunicação via virtual. Então... Que cria-se uma falsa ideia de que estou comunicando mais, mas não na oralidade. Eu acho que a gente não pode ignorar isso, porque é um fator que pode contribuir, sim, para essa introspecção que a gente tem, que é mundial. Essa dificuldade de estabelecer uma relação com o outro, olho no olho, às vezes numa mesa de bar ou de restaurante, tem 10 pessoas todas se comunicando ali via WhatsApp, via sistemas eletrônicos e não há uma comunicação. Esse contato visual, ele está se perdendo cada vez mais. Eu vou precisar dar uma pausa aqui no nosso papo, que a gente continua daqui a pouquinho, porque agora nós vamos ouvir música. Claro. Vamos lá? De Fernandes, o que vocês vão tocar aí agora pra gente? Essa próxima se chama Outra Vez e é outra parceria com o Veras. Então vamos lá. Bora. Vocês estão relaxados, tem timidez aí não, né, gente? Só um pouquinho. Inclusive, vou até recomendar pro pessoal que quiser ouvir as músicas
bem executados e tal, mais tranquilos, entrar na internet lá e procurar Ade Fernandes. Beleza. Essas músicas vão estar lá e vão poder ouvi-las com todos os instrumentos e com o cantor mais calmo, sem vacilar. Tá joia, vamos lá. Nem soube de mim. Aquela hora tudo aconteceu. Meio segundo passou pra caber. Nem foi preciso olhar na direção. Outra vez. Outra vez. Dança como se dançar fosse uma respiração. Toma ar e movimento, ora lento, ora tinindo. Nem adiantou tocar, escapou da minha mão. Andamento sem contato, ardo até amanhecer. Outra vez. Nem coube em mim. Aquele instante tanto aconteceu. Não tem palavra certa pra palavreá-la. As línguas que sei nem chegam perto, me senti deserto. Outra vez. Outra vez. Dança como se dançar fosse uma respiração. Toma ar e movimento, ora lento, ora tímido. Dança como se dançar. O Caleidoscópio está de volta ao vivo com um bate-papo bem legal e promoções para você participar. Vá ao site da TV Horizonte, faça o seu cadastro e concorra a um par de convites para o cinema. É a promoção Cinearte. Participe! Participe também do papo aqui no estúdio. Você tem dificuldade para falar em público? Acha que isso é um problema? Ou a timidez até te ajuda? Conte pra gente pelo Twitter, Facebook ou telefone. Bom, a gente estava conversando aqui no bloco anterior sobre essa questão assim, das causas, né? Além da timidez, domínio. E a Rafaela queria acrescentar, né, Rafaela? Assim, quais são as outras causas que você identifica? Eu falo que nós somos muito inseguros. As pessoas têm medo de falar em público porque elas estão inseguras. Elas têm medo de errar. E muitas vezes, quando a gente descobre que a gente pode errar e a gente pode consertar, isso facilita muito a nossa vida. Nós estávamos falando sobre as mídias sociais, eu vejo de uma forma muito positiva. Tudo é comunicação e a gente tem que ter acesso a tudo. O problema é a gente ficar restrito a uma área. Então, se eu entro nessa zona de conforto e fico só ali escrevendo, não é positivo se eu só uso um WhatsApp. E isso não vai me facilitar falar em público porque eu não vou estar acostumado a lidar com a situação. Mas eu tenho que fazer tudo isso. Então, na verdade, há várias causas, desde as causas psicológicas que nós citamos, até mesmo essas questões de insegurança. E eu vejo isso como um fator principal. As redes sociais, o uso da internet, assim, você acha que isso é prejudicial ou favorece de certa forma? Não, eu vejo como muito benéfico, desde que eu não faça só isso. Ah, sim. Por quê? O que acontece? As pessoas têm essa impressão de que hoje as pessoas elas têm dificuldade em falar porque elas escrevem, mas muita gente fala assim, as pessoas escrevem pouco, ou parece que escreve porque está numa rede social, mas ainda assim escreve pouco. Antigamente as pessoas não sabiam ler nem escrever. Pois é, eu ia fazer exatamente esse questionamento. Vamos lá. É interessante também porque eu recomendo para os meus alunos escreverem o que eles querem falar em público. Existe até uma dica muito interessante, porque uma página de Word Arial 12, 5 minutos de fala. Então a pessoa tem 10 minutos para falar num evento, numa reunião. Então se você, ou você pegar uma página Arial 12, digitar lá, uma página dá 5 minutos de fala, aí você tem um controle e você está treinando sua mente também. Quando você for falar em público, você já tem uma ideia do desenvolvimento do seu raciocínio. Então, escrever bem é fundamental para você falar bem. Então,
transmissão oral e transmissão escrita andam juntas. Concordo. Mas isso também tem que ser Excelente. trabalhado para que não fique preso só ao texto, né? No caso do teatro, por exemplo, envolvem outros aspectos para ajudar, né? O teatro envolve a expressão corporal, a expressão vocal, que a gente chama de consciência corporal, consciência do movimento, o estudo do movimento, a respiração. Então, quando o sujeito ele vai para a prática, onde ele interage com o grupo, a possibilidade dele vivenciar uma experiência. A partir do momento que você vivencia a experiência, o seu corpo entende e você começa a ter mais confiança e fica mais seguro para poder estar diante de outras pessoas além do grupo. Então, o teatro ele contribui por isso. Eu sempre falo que é planejamento, desculpe. Não, sem problema. Mas é planejamento. Planejamento para tudo. Então, você tem a estrutura escrita, você escreve, mas você também não pode só saber aquilo que está escrito, você tem que lidar com situações adversas. Às vezes, você prepara uma palestra e aí você fala assim, não, vou falar em público e tem todo aqui uma estrutura... Ritual. E aí, de repente, acaba a luz e você tinha um PowerPoint. Lidar com as adversidades. Então, você tem que saber, comunicação ela é um todo, você tem que saber que tem de estar preparado para tudo e você pode errar. E a certeza de que você pode errar, ela é sempre facilita muito a nossa vida, né? Essa questão, inclusive, do programa ao vivo, eu acho mais gostoso por isso. A gente pode errar, a gente está aqui agora, tudo pode acontecer. Ali, agora mesmo eles estavam citando, entra lá e tal. Acontece, né? E a gente pode se dar o direito mesmo de errar. Ô, Gabi, eu queria saber na sua vida, o que você usa e apropria do teatro para lidar melhor com as suas questões? Bem, eu acho que como o Rick já falou, as pessoas às vezes confundem, falam assim, Gabriela, e aí, você incorpora um personagem quando você precisa? Se eu me passo por outras pessoas, e isso não acontece. Eu me aproprio das técnicas do teatro que são pertinentes, por exemplo, a apresentação em grupo, que é na frente da sala, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, a especialização vocal, que é muito importante, você falar no tom certo e direcionado a todas as pessoas, você manter o interesse do seu público nesse contato visual, a própria energia do corpo, porque a energia do corpo teatral, ela é diferenciada, ela atrai atenção. Então a gente usa isso, o mantimento do foco durante toda a apresentação. Então essas técnicas teatrais são pertinentes a qualquer momento da vida de exposição em público. O Marcelo da De Fernandes estava aqui ligado, né, Marcelo, no nosso papo aqui. Comentando que o Moreira, ele falou da questão da EAD, eu sou estudante de EAD, e tudo funciona no ambiente virtual, né? Tudo que você tem que cumprir uma grade, e lá é uma interação muito grande entre as pessoas. Quando chega dentro de sala de aula, que final do semestre é um encontro, né? Você faz qual disciplina? Eu faço letras em inglês lá na Federal. Ah, legal. E aí, quando chega no presencial, ninguém nem se olha. Então é muito, muito estranho. Eu tenho que apresentar um trabalho. É desse lugar que eu comecei a falar. É desse lugar confortável que eu comecei a falar, que a gente tem que ter cuidado, que é onde caminha os jovens de hoje. Falam tudo, sabem escrever. Eu acho que potencializa, sim, escrever. Eu acho que é um exercício muito interessante. Mas a partir do momento que o seu movimento é esse e que isso vira um jeito de se comunicar, então é importante se fazer uma pergunta. Eu tenho telefonado, eu tenho, verbalizado realmente as coisas que eu tenho vontade de dizer para o outro? Ou está tudo através de WhatsApp, de e-mail, de não sei o quê? Eu acho que a partir do momento que vira isso, pode ser um problema. E pode ser um problema para uma pessoa que já tem um processo de inibição, já é considerada tímida, já não tem o que vocês estão chamando de traquejo social, não tem essa disponibilidade para lidar com o outro. Aí pode desencadear, inclusive, outras coisas. Por exemplo, uma fobia social dessa pessoa não dá conta de estabelecer uma relação mais num contexto amplo, onde tem pessoas além da sua família, além dos seus amiguinhos da sala de aula. Existe uma separação, né, gente, assim, da sua vida, do que você faz com seus amigos, do que você vai fazer na empresa, porque tem muita gente que interpreta assim, né? Então, se eu converso com os meus amigos, tá bom, mas aí no meu ambiente de trabalho eu não dou conta. É perigoso. Por enquanto está tudo bem, porque você está estudando, está no segundo grau. E depois, quando vem o mercado de trabalho? Que é onde existem outras pessoas que não são pessoas que eu me sinto seguro, que são meus pais, meus irmãos ou meus amigos de uma sala de aula. Há uma cobrança, por exemplo, na escola, com a apresentação de trabalhos. Sim. Por exemplo, estuda direito,
E principalmente no direito tem que ter um convencimento. Muito, né? É uma questão muito forte e eu concordo muito com o Rick nessa questão das mídias sociais. Eu acho que é uma demanda da minha geração, esse aprendizado do falar em público. A gente percebe isso muito nas salas de aula, grande dificuldade, os alunos ficam super estressados em dia de apresentação de trabalho, porque fica com aquele medo do errar na frente do julgamento, outro. Né? Do olhar julgamento, do olhar do outro. E o teatro também eu acho que auxilia muito nisso, porque no teatro, na prática teatral, você erra na frente do grupo e isso é percebido como normal, você se acostuma a isso, as pessoas dão risada. Então a pessoa, ela perde esse trauma do falar em público por causa da prática teatral. Agora, como, gente, a gente poderia pensar numa forma melhor da escola se inserir nesse contexto, né? O professor estava citando nos blocos anteriores a respeito das universidades nos Estados Unidos. Como fazer isso melhor nas escolas? Eu levanto a bandeira de que a oratória deveria ser oferecida desde o ensino infantil, porque eu tenho 2 filhas pequenas e uma delas teve que apresentar um trabalho ontem em sala de aula e eu treinei ela. Que legal! Ela distribui o olhar, não é isso? Eu tenho os pequenininhos de 5, 6 anos. Treinando teatro. Que legal. Aí, tá vendo? Treinando teatro. Eu tenho uma turma de 5, 6 anos. Eu sou a Hoje há favor. escolas que têm também teatro, que já Isso é muito interessante. Porque quando você tem teatro desde pequenininho, muitos pais acham que aquilo ali é passatempo. Não é. Não é. Como a pessoa aprende a falar. E acho que todos os professores têm de ser responsáveis pela oratória. Nós não temos muito essa noção, a importância, a dimensão do professor ali. O professor ele tem que auxiliar o aluno que está ali apresentando um trabalho de biologia, mas ele está com dificuldade. Quando os meus alunos, eu dou aula em faculdade também, e os meus alunos de faculdade estão ali apresentando, o tempo todo eu faço observações sobre a oratória, sobre a postura. E aí depois eu chamo, eu converso, eu falo, olha, você precisa melhorar A, B e C. Porque, gente, o mercado de trabalho, ele é vil. Inclusive, tem professores que não têm uma boa oratória. Exatamente. E aí entra seu papel. Eu já ministrei muitos cursos de oratória em seminários pedagógicos, aqueles que reúnem todos os professores para poder encontrar no final do semestre ou no final do ano. Ou boas-vindas para o professor se sentir motivado para falar em público. Sim. E é uma tônica frequente. Eu ensino as técnicas de oratória para professores, colegas meus que dão outras disciplinas na faculdade, e é como se eu estivesse descobrindo a América. Eles não sabem. Agora, então, eles ficam até limitados para ajudar o aluno. É porque a Rafaela, ela tem experiência, né? Ela está lidando com essa área de comunicação, então ela consegue ajudar os alunos dela. Mas, assim, a maioria dos professores não conseguem. Isso é um drama, porque o próprio professor, ele não sabe nada de oratória, porque ele veio de uma formação que não lhe ensinou as técnicas de oratória. Então, uma vez que ele aprende, ele pode, tranquilo, multiplicar o que ele aprendeu com um professor de oratória para com seus alunos, porque eu não tenho como atender todo mundo, não é isso? É um processo bem importante, né, gente? Exatamente. Bom, banda, vamos lá? Vamos fechar esse bloco, então? Bora. Bora, o que vocês vão tocar agora pra gente? Então, essa próxima se chama Pequena, e falando em timidez, ela foi composta numa época onde as pessoas têm dificuldade e timidez de dizer eu te amo. Que bacana. Então vamos essa lá. música fala eu te amo várias vezes. Não tem teu nome na canção, mas canto a todo momento. A cor de tua boca pequena, por dentro do olho acena teu passo por cima de mim num domingo. Amo você, amo você, amo você. Amo mais alto quando calo. Amo você, amo você, amo. Até o fim do seriado, a vida toda e um bocado. Não tem teu nome na canção, mas canta a todo momento. A cor de tua boca pequena, por dentro do olho acena teu passo por cima de mim num domingo. Amo você, amo você, amo você, amo você, amo você, amo você.
você amo. Até o fim do seriado, a vida toda e um bocado teu. Até o fim do seriado, a vida toda e um bocado teu. Até o fim do seriado, a vida toda e um bocado. Uapa, para bara bara ba, para bara, uapa, para bara bara ba. Estamos de volta com o Caleidoscópio, com transmissão simultânea pela TV Horizonte e PUC TV. A discussão hoje é traquejo social e comunicação. Mas nós vamos dar um tempo nesse assunto para dar um recado importante para você. É a campanha Faço Parte, venha fazer parte dela também. Ela é responsável pela construção da Catedral Cristo Rei, que terá uma praça especialmente dedicada à família. Espaço de celebrações, encontros e de sociabilidade também. A previsão é que as obras de edificação da Praça das Famílias comecem no início de 2015. Faça parte deste importante projeto. Entre em contato pelo site ou telefone que aparecem aí na sua tela. Bom, infelizmente vamos caminhando então para as considerações finais aqui do nosso programa hoje. E aí, Patrícia, eu queria a sua dica, assim, para as pessoas que têm dificuldade, como lidar melhor com isso. Uma dica, um recadinho aí final para quem está nos assistindo que tem essa dificuldade. Bom, o mais importante eu sempre falo que é planejamento. E você também, já que falamos de traquejo social, entender qual é a sociedade que você está. O que é bem visto e o que não é bem visto. E tentar se comportar de acordo com essas estruturas. Isso vai facilitar muito, você vai se sentir mais seguro. Então, planejamento, eu sempre falo que é essencial para tudo. Né? Para a vida mesmo, pra tá vida. Certo. Olha, muitíssimo obrigada, viu, pela sua presença aqui no programa. Foi muito legal. Eu agradeço. Uma boa tarde a todos. Bom, vamos lá, Rodrigo. Então, fonoaudiólogo, né? Tem esse curso de oratória. Qual que é a sua dica para as pessoas, então, que estão nos assistindo em casa? Bem, a minha dica é o meu slogan, que é falar melhor é treino. Eu já estou convicto disso e eu tenho certeza que todos terão essa convicção quando passarem a treinar. Não tem isso de que você nasceu com o dom da oratória, porque pessoas que têm o dom e não treinam, não descobrem esse dom. E até assustam quando recebem tapinha nas costas, falando, você fala bem, hein? Aí a pessoa, assim, desconfia de quem elogia. Fala assim, ó, como assim eu falo bem? Uai, né? Então, a pessoa tem dúvida em relação à própria performance. Então, falar melhor é treino. Quem treinar vai aprender a falar melhor. Eu posso garantir isso. E para a gente garantir, então, esse treinamento, né? Você queria presentear, né, os nossos telespectadores. Então, um telespectador vai ser contemplado, não é isso? Vai ser contemplado com uma bolsa de 30% em um curso de oratória meu. Vamos pegar o valor integral e tirar 30% desse valor. Tudo bem? Então, o sorteio vai ser via Facebook. Muito legal. Via Facebook, então, do Caleidoscópio. Fique de olho, viu? Você que está nos assistindo aí, participou desse bate-papo aqui hoje. Importantíssimo. A dica aí para você. Muitíssimo obrigada, viu, pela sua presença, Rodrigo. Volte sempre. Conto com o seu convite. Rick, no teatro, o que podemos esperar e ajudar essas pessoas que estão nos assistindo? Eu acho que o teatro é uma ferramenta muito útil hoje para quem busca para se potencializar, para poder se comunicar melhor, para falar melhor, eu acho que para se escutar melhor também. E eu sempre falo para os alunos o seguinte, para as pessoas que buscam por essa questão, não sejam reféns do olhar do outro. Ótimo. Então é a dica que eu deixo para... Excelente. Né? E façam teatro, vão estudar teatro, que eu acho que é muito útil, sim. Gabi confirma essa. Eu sou suspeita para falar, gente. Vamos fazer teatro e eu acho que, ademais que todo mundo já falou, acho que é muito válida a percepção de que a gente é humano e que a gente erra. E que isso não é vergonha para ninguém. Então, vamos treinar mesmo, tentar falar em público, porque é da experiência que vem o aprendizado. Ô, Gabi, muitíssimo obrigada. Obrigada Rick, a você. Obrigada, imensamente obrigada a todos vocês, viu, gente? Voltem sempre, que esse é um bate-papo sempre muito importante, principalmente para quem está assistindo a gente aí, que tem um mercado de trabalho pela frente, né? Bom, queria agradecer muito a presença da banda, De Fernandes aqui com a gente. Muito obrigada, viu, gente? Ótimo, a gente que agradece. Foi muito bom aí, ó, já tem palmas, ó.
Obrigado. Para quem quiser conferir mais sobre o trabalho, tem as redes sociais lá, Facebook, YouTube, SoundCloud, só digitar D Fernandes e tem tudo lá. Essas que a gente está tocando aqui fazem parte do novo EP que a gente está lançando agora nas redes sociais. Que legal. Então aí, ó, fique ligado, você que está em casa, é um trabalho novo. Ó. Isso. E a gente vai estar agora, posteriormente, lançando isso ao vivo aí também, mas não temos a data ainda. Muito legal. Então, um bom trabalho para vocês. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E voltem sempre ao Caleidoscópio. Obrigado. Só chamar que a gente vem. Tá, joia. Muito obrigada. Acho que a gente já é quase de casa, que já terceira ou quarta vez que a gente participa. Isso é bom. Música boa a gente não deixa de lado, não. Olha. Ótimo. E você, eu te espero, então, na sexta-feira. Tchau. Dona moradora do bairro do Bom Futuro, pega o coletivo ofegante, senta do meu lado, enquanto pela janela nos passam praças, postes, portões e muros. Mal posso contar tanta coisa que penso, reparo ali calado, pois quero guardá-la por perto, cuidar, tratar direito, pois sou bem apessoado, fiel, moreno, prestativo, quase respeitador. Ela manda na minha cabeça, ela manda na minha cabeça, ela manda na minha cabeça, ela manda na minha cabeça. Ela manda na minha cabeça, ela manda na minha cabeça, ela manda na minha cabeça. Para pa para ba da ba da. Para pa pa da ba da ba da pa pa pa. Para pa pa da ba da ba da. Para pa da ba da ba. Dona moradora do bairro do Bom Futuro, pega o coletivo ofegante, senta do meu lado, enquanto pela janela nos passam praças, postes, portões e muros. Mal posso contar tanta coisa que penso, reparo ali calado, pois quero guardá-la por perto, cuidar, tratar direito, pois sou bem apessoado, fiel, moreno, prestativo, quase respeitador. Ela manda na minha cabeça, ela manda na minha cabeça, ela manda na minha cabeça, ela manda na minha cabeça. Ela manda na minha cabeça, ela manda na minha cabeça, ela manda na minha cabeça. Toda do meu lado ainda finge que não me vê, teimosa, some do meu lado e não deixa de ser. Para pa da ba da ba da. Para pa da ba da ba da. Para pa da ba da ba da.